Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre vantagens absolutas e vantagens comparativas, né? Só que hoje nós vamos começar a introduzir variáveis como especialização e formação de preço nesses mercados. Bem, quando é que um país ele tem vantagem comparativa? A vantagem comparativa, na realidade, ela não se dá pelo menor preço, pelo qual o produto é comercializado, nem pelo menor custo médio, menor custo unitário de produção. Na realidade, a vantagem comparativa ela acontece quando você tem o menor custo de oportunidade em produzir um produto, um determinado bem ou serviço e deixar de produzir outro. Bem, então bora começar a explicar o que são essas variáveis. Por exemplo, quando é que você tem vantagem absoluta? A vantagem absoluta é quando você tem a menor quantidade de trabalho necessária para produzir um determinado bem ou para ofertar um determinado serviço. Por exemplo, Ricardo ele é um clássico e Adam Smith também. Para Adam Smith, o que dava valor a uma mercadoria era a quantidade de trabalho necessária para produzi-la. Então, você tem vantagem absoluta quando você utiliza uma menor quantidade de trabalho para produzir tal mercadoria. E quando é que você tem uma vantagem comparativa? A vantagem comparativa, na realidade, eu torno a dizer, ela não acontece quando um país oferta aquele produto por um preço menor ou quando ela tem um menor custo médio ou custo unitário de produção. A vantagem comparativa ela acontece quando você tem um menor custo de oportunidade em produzir aquele produto. O que é um custo de oportunidade? Geralmente, você vai alocar os seus recursos disponíveis para produção entre vários bens e serviços, para produzir vários bens e serviços. Mas qual é aquele bem e serviço em que você tem o menor custo de oportunidade? Aquele exemplo que nós temos de alimentos e roupas. Eu tenho menor custo de oportunidade para produzir roupa e qual é o meu custo de oportunidade para produzir alimentos? É maior? Então eu vou produzir roupa porque eu tenho um custo de oportunidade menor. O custo de oportunidade implica no fato de que quando você opta por produzir roupas, você vai deixar de produzir tudo aquilo que o alimento e a produção de alimento é capaz de proporcionar em termos de geração de emprego ou renda. Então, o teu custo de oportunidade de optar por produzir roupas e não alimento tem que ser menor, para que você possa tirar vantagem disso. Então, o que o Ricardo ele dizia? Ele dizia o seguinte, que a vantagem comparativa, ela acontece quando você tem o menor custo de oportunidade em produzir um bem e não outro. E na realidade, os países, as nações, elas passariam a se especializar, né, na produção daqueles bens e serviços que apresentassem o menor custo de oportunidade para elas. E quando ela não produzisse um determinado bem ou serviço que apresentasse o maior custo de oportunidade, mesmo assim ela poderia obter esse bem e esse serviço através da troca, através do comércio internacional. Então é por isso que o comércio, ele proporciona, como nós falamos na introdução, na aula anterior, ele proporciona um fluxo intenso, não só de bens e serviços, mas também um fluxo financeiro. E todas as nações, elas se beneficiam desse comércio internacional, porque aquilo que elas não produzem, elas podem obter de outros países e se especializar. Outra consequência do comércio internacional é essa questão da especialização, em que você desenvolve a eficiência, né, e a eficácia na produção de determinados bens e serviços. Há um outro modelo que diz o seguinte, que na realidade não seria só o custo de oportunidade que determinaria a questão das vantagens comparativas, que um país ele não teria vantagem comparativa sobre o menor custo de oportunidade de ofertar aquele bem e aquele serviço, mas sim pela abundância de recursos relacionados à produção
não sei se seria bem a palavra bem-estar, mas proporcionar vantagens para todos os países através da troca, né? Proporcionar eficiência, eficácia no que diz respeito ao processo produtivo e proporcionar esse fluxo intenso de bens e serviços e esse fluxo financeiro. Bem, tem duas outras questões que eu queria abordar para vocês ainda com relação à teoria das vantagens comparativas, né? Por exemplo, se eu tenho vantagens comparativas na produção de um determinado bem ou serviço, o que me leva a importar, a comprar de um outro país um bem ou serviço semelhante? Por exemplo, no caso que nós temos na bibliografia básica do módulo, o que faz com que o Brasil produza avião, os Estados Unidos também produzem avião e eles comprem aviões um do outro? Aí nós vamos começar a introduzir uma outra variável. Qual seria a outra variável? A questão da concorrência não perfeita, a questão da concorrência imperfeita. Primeiro eu tenho que explicar para vocês o que é uma concorrência perfeita. A concorrência perfeita, ela existe de acordo com 4 princípios. O princípio da atomicidade, em que há um número muito grande de ofertantes e de consumidores e que nenhum deles, de forma isolada, é capaz de influenciar preço ou quantidade de mercado. O segundo pressuposto é a homogeneidade dos bens e serviços, ou seja, os bens e serviços eles são idênticos, não há diferença alguma. E a livre mobilidade dos fatores de produção, ninguém cria barreiras à entrada ou saída da concorrência no mercado. E a assimetria de informação, todos têm acesso à mesma informação, tanto ofertantes quanto consumidores. Quando você se depara com um caso como esse, em que o Brasil produz determinados bens e serviços e que ele importa também, ele compra lá de fora esses bens e serviços de outros países, você se pergunta, como é que isso acontece? Por que isso acontece? Na realidade, aí há uma quebra no mercado de concorrência perfeita, dos pressupostos de concorrência perfeita. É o que nós chamamos de comércio intra-indústria. Por exemplo, é a mesma indústria, a indústria da aviação, né? Mas eu compro avião lá de fora. Por quê? Porque no caso, os produtos eles não são homogêneos, eles não são idênticos. Há uma leve diferença entre o avião que é produzido no Brasil e o avião que é produzido nos Estados Unidos. Isso diferencia um produto do outro. Isso faz com que um produto se torne mais atrativo do que o outro. E há também